E aparece isso aí que é para ninguém me processar depois, né? Então sejam todos bem-vindos, pessoal. Vai ser uma aula bem legal hoje, um encontro bem bacana. É um assunto que é um assunto que a gente tem que trazer de um jeito que eu falei para vocês no começo, né? Que o Pai João sempre diz. Tem que ser simples, direto e profundo. Né, o simples, leve, mais profundo. Então a gente tem que levar essas questões assim da transformação, da mudança, do autoconhecimento de uma forma leve, a gente, né, porque as questões já são, digamos, pesadas por si. Então a gente não precisa colocar mais tensão nas coisas. Então hoje nós vamos levar por esse caminho, né, com uma oportunidade de crescimento. A gente aguarda mais um pouquinho, o pessoal sempre às vezes dá uma atrasadinha, e aí a gente já inicia. A gente vai também ter aquele momento de perguntas, tá? Momentos que a gente vai, que a gente pode compartilhar. Na primeira aula foi legal, depois o bate-papo que a gente teve no grupo, né? A gente trocando informações sobre o que a gente conversou. Boa noite, Jefferson. E o pessoal falando também sobre a meditação, né, que eu tinha mandado. Então, é legal essa troca, é legal a prática, né, no dia a dia. E aí a gente faz sempre esse bate-bola que é muito bom, né? Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Jefferson? Oi, tudo bem? Eu coloquei Que de volta bom. o aparelho, agora eu tô falando que nem o Cebolinha. Ah, pô, agora vê se não aperta tanto para não estourar esse aparelho de novo, hein? Agora eu vou bem devagarzinho. É isso aí. Mas vamos esperando só um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem algumas pessoas que estão viajando e não vão conseguir participar. O Raimundo, a Renata não vão conseguir estar ao vivo. A Cris também não. Mas é bom ter vocês aqui. E aí a gente vai tocando o barco, como ele se apresenta, né? Então deixa eu só ver se está tudo organizadinho aqui para a gente começar. Eu tenho que tomar cuidado para falar o que eu não devo antes. Eu sempre faço isso. Falo que eu vou fazer a surpresa e eu conto a surpresa no meio do caminho. Ai, ai. Ah, vamos lá. Estão todos vendo a apresentação, tudo organizado. Todos me ouvindo muito bem? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, para a nossa segunda aula aqui ao vivo e que depois fica gravada para quem não pode ver. É sempre um prazer estar aqui. É uma das coisas que vocês sabem, né? A maior parte das pessoas aqui me conhece, sabe o quanto que eu gosto desse momento de compartilhar, de trocar ideias, de trocar informações. É uma coisa que eu tento me preparar sempre durante o dia todo para poder chegar aqui da melhor forma possível, colocar aqui as informações de forma clara, objetiva e sempre de coração para coração. Então, eu peço que vocês estejam sempre na vibração elevada, porque aqui nós somos hoje em 15, 16 pessoas na EJC, mas nós temos aí do outro lado muitas pessoas, muitos irmãos que acompanham isso também. E aí essa vibração sempre chega onde tem que chegar. Boa noite, Mirela, seja bem-vinda. Então, dando início à segunda aula, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai e Mãe, a Jesus, nosso mestre e irmão, a espiritualidade amiga que já se faz aqui presente junto de cada um de nós, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de estarmos aqui podendo compartilhar, fortalecendo a união daqueles que trilham o caminho do bem, da paz, do amor e da luz que o nosso planeta tanto necessita. E aqui juntos nós podemos ser mais um pontinho de fortalecimento dos trabalhadores da seara do nosso bem-amado Mestre Jesus, a quem pedimos e rogamos a proteção nos trabalhos de hoje.
e que tudo possa acontecer dentro da mais perfeita lei, ordem, harmonia, paz e serenidade. Que assim seja. Então, todos em circunstâncias favoráveis, vamos lá começar a nossa aula, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema será reencontre-se, reequilibre-se, reconstrua-se. Então, o caminho da transformação, ele é gradual, ele passa por a gente se reencontrar, se reharmonizar ou se reequilibrar, para a partir daí se reconstruir, né? Não num novo ser, mas digamos num ser mais aprimorado. Então hoje será esses três temas em um, por isso que eu digo que às vezes eu tenho que passar o dia inteiro me preparando, porque a gente tem que fazer de uma forma que seja clara, objetiva, mas que não dê muitos rodeios, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula ela vai ser desenvolvida em cima de um material da querida Louise Hay. Muitas pessoas conhecem a Louise Hay, né? Algumas aqui podem não conhecer, então a Louise Hay foi uma das pioneiras do movimento de autoajuda e desenvolvimento pessoal, né? Ela é uma escritora, palestrante e fundadora da editora Hay House, né? Ela ficou conhecida mundialmente através do livro Você Pode Curar Sua Vida, que é um livro fantástico no qual eu me baseio muito, não só eu, mas como muitas pessoas se baseiam nos ensinamentos dela, no caminho do autoconhecimento, da autotransformação. E ela tem uma trajetória marcada de superação profunda. Então, o que ela traz aqui, ela carrega na alma, né? Então, ela sofreu abusos na infância, não só um, mas alguns, até que ela foge de casa aos 15 anos, porque ela não aguentava mais passar por aquilo tudo, e ela vai lutando com a vida, vai ali passando por muitos traumas, né, por muitos problemas graves realmente, e até o momento que é onde ela vira modelo, e ali ela vira uma modelo de muito sucesso, né, nos Estados Unidos, e mesmo assim, ela tem e carrega consigo aqueles traumas, então ela não se sentia, apesar dela ser uma pessoa bonita, ela nunca se sentia assim, pelo contrário, ela sempre teve uma cabeça muito voltada ao fracasso, à derrota, e ela se casa com uma pessoa, né, com um inglês, e ali ela acha que vai encontrar aquela felicidade plena, que ela vai encontrar digamos, a salvação para a vida dela. Eles vivem juntos, acho que 14 anos, até que ele larga ela e casa com outra pessoa, e aí o mundo, né, desmorona mais uma vez, e aí ela passa pelo momento muito puxado, até que ela vai na igreja que ela frequentava, e ali ela ouve, né, do sacerdote, do dirigente, do pastor, e através da mente ela poderia mudar a vida dela, do que ela pensava. E ali ela resolve experimentar aquilo porque ela não consegue mais, né? Tanto sofrimento, passar por tantas dores na vida, mas em um momento específico ela vai até o médico e recebe o diagnóstico que está com câncer. Então, é uma vida inteira de sofrimento. E ali é onde basicamente acontece a mudança da vida dela, onde ela resolve mergulhar dentro das suas dores e transformar. E ela consegue se curar desse câncer, entendendo onde estão os traumas dela e não precisando de cirurgia. E a partir daí, a partir dos 41 anos, ela passa a fazer o trabalho dela. Então, olha só, a partir dos 41 anos, ela viveu até os 92 anos, morreu em 2017 e deixou toda essa obra. Esse livro, que é o livro Você Pode Curar Sua Vida, ele foi escrito em 1984, então no ano que eu nasci, né? Esse livro tem 41 anos. E hoje é dia de sorteio. Nós vamos sortear esse livro hoje. Então, o nosso potinho aqui já está com os nomes todos aqui guardados, e no final eu vou fazer o sorteio. E esse livro, ele transformou vidas através do mundo inteiro, né? E é um livro antigo.
Então, você pode curar sua vida quando aplicado realmente, ele traz transformações profundas. E muitos autores, brasileiros até, por exemplo, Luiz Gasparetto, que vocês já devem ter ouvido falar, ele vai para os Estados Unidos, conhece a Louise Hay, o trabalho dela, e quando volta ele passa a, digamos, trazer o trabalho dele baseado nos trabalhos dela. Então é algo que já foi provado ao longo do tempo e que hoje nós vamos falar sobre grande parte desses conhecimentos que ela trouxe de transformação e cura, porque tudo é possível de ser curado quando a gente tem a disposição de enfrentar os nossos traumas, os nossos medos, as nossas culpas principalmente, tá bom? Então, continuando a introdução, o ponto de partida. Nada muda se você não muda. Quem é você hoje? Quem foi ontem? E quem quer ser amanhã? A gente precisa saber e olhar para tudo isso, a gente precisa saber quem eu sou hoje, se eu estou satisfeito ou não. Quem eu fui ontem, para entender o porquê que eu cheguei aqui hoje. E eu preciso saber para onde eu quero ir. É o grande ponto de partida, né? A vida é uma série de reencontros consigo mesmo e esse é o maior objetivo da aula de hoje, nós nos reencontrarmos. A partir daí é onde acontecem as mudanças e as transformações reais na nossa vida. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E aqui a primeira coisa que nós vamos falar é o reencontre-se. Esse reencontre-se é o chamado para o retorno. E o retorno para onde? Né? É algo que é muito comum num consultório eu ouvir das pessoas. Eu acho que é a principal reclamação. Eu me perdi de mim mesmo. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual foi o momento aonde eu me perdi. E hoje eu não sei quem eu sou. E é nesse trabalho, e é esse trabalho principal que eu faço com as pessoas que estão chegando no consultório hoje em dia. Por vários motivos que nós vamos falar mais para frente, a partir do reencontro é onde existe a cura. E ali eu vou falar para vocês o porquê disso, né? E a reflexão inicial dessa primeira parte, quantas vezes na correria da vida você se sentiu desconectado de quem realmente é? Quantas vezes no dia a dia a gente para e se desconecta da nossa essência, de quem nós somos, de como eu gostaria de agir, de como eu gostaria de me portar, né? A gente é engolido muitas vezes pela correria do dia a dia e isso faz com que eu perca a minha essência. Fora da minha essência sempre vai trazer a dor e muitas vezes o sofrimento, né? Nesse contexto, a sociedade moderna, com as suas pressões, expectativas e padrões, muitas vezes nos molda a viver papéis que não são nossos, levados a buscar aprovação externa, e nesse movimento perdemos nossa conexão interna. E nessa parte aqui, ela é muito importante a gente observar que durante muito tempo, ou alguns anos, ou até uma vida inteira, muitos de nós acaba vivendo num personagem, né? É um personagem que a gente cria para poder nos moldar a um relacionamento, a amizades, a trabalho, e, e isso faz com que eu viva não pelo meu interior, pelo que eu tenho dentro de mim. E eu vou sempre buscar no externo a motivação para eu continuar vivendo. E essa motivação externa para continuar vivendo, ela vai sempre levar por um caminho de dor e sofrimento. Então, é muito comum com que, nessa parte, por exemplo, nesse contexto, a mulher, por exemplo, seja muito cobrada. A mulher, quando chega numa certa idade, ali por volta dos 40, ela é solteira e não tem filho, ela é muito cobrada às vezes. Por que que você não casou? Por que que você não teve filho? Por que que você escolheu não ter, né? E como se fosse uma obrigação aquilo. Então, o homem ele não é tão cobrado nesse sentido. Muitas pessoas não perguntam para o homem por que que ele resolveu não ter filho, né? Por que ele resolveu não se casar.
Mas nesse contexto da sociedade moderna, muitas vezes a mulher é cobrada nesse sentido. Faz sentido para vocês, mulheres, que estão aqui, que é sempre maioria? Então, a partir do momento que eu coloco a minha vida baseada nessa aprovação externa, eu vou deixar de olhar para o que me faz bem, né? E aí, embaixo, a gente tem o contexto da espiritualidade. O verdadeiro caminho espiritual é sempre um caminho de retorno, não a um novo eu, mas ao eu que sempre esteve ali, silencioso e amoroso, esperando ser reencontrado. Esse reencontrado está muito ligado, a gente ouve muito, né, sobre as religiões, quando as pessoas vão buscar a Deus para se religar, né? A religião está ligada à palavra em latim religare, que quer dizer religar, reconectar, retornar a. Então, a gente utiliza a espiritualidade, talvez a espiritualidade seja o caminho mais seguro para eu me conectar com quem realmente sou. Não com um novo eu, mas quem sempre esteve aí dentro de cada um de vocês e que muitas vezes não foi nem expressado durante uma vida. Muitas vezes não é nenhum retorno. Muitas vezes as pessoas não se conectaram com o que ela tem de melhor. E aí a gente pode chamar de eu superior, de sabedoria interna. Então, o maior trabalho que a gente precisa fazer é esse religar. Mas esse religar, ele é um religar não com algo externo, quando a gente vai buscar, por exemplo, na religião, na espiritualidade, numa filosofia esotérica. Ele está ligado ao se religar com quem você é, porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós já temos essa luz, essa parte do Criador dentro de nós. Então eu não tenho que criar um novo eu basicamente tenho que expressar quem eu sou. E esse trabalho a gente realiza de uma forma mais verdadeira através da espiritualidade. Então ali embaixo tá, não precisamos nos tornar algo novo, precisamos nos lembrar de quem somos. E esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? As pessoas que já passaram pelo consultório, que já ouviram falar algumas vezes, é, já ouviram eu dizer que o maior trabalho de um terapeuta, ou vamos falar de mim, é ajudar as pessoas a se reconectarem com quem elas são. Eu compreendi isso através da espiritualidade. Na busca, né, sobre a espiritualidade, foi muito clara qual era o meu propósito, deixado muito claro qual era o meu propósito. Era me conectar, ou me reconectar com quem eu era, e a partir daí ajudar as pessoas a se reconectarem com quem elas são. A partir dessa reconexão, eu consigo olhar de forma mais verdadeira para quem eu sou no momento. Eu consigo olhar de forma mais verdadeira para tudo, para toda a minha bagagem que fez com que eu me expressasse da forma que eu me expresso hoje. E a espiritualidade vai ser sempre esse amparo, tá? Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão anotando aí que no final a gente vai ter aquele momento do bate-papo, tá? Seguindo, cadê? O véu das crenças limitantes, né? A Louise Hay ensina que a raiz de grande parte da nossa dor vem da crença inconsciente. Eu não sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante. Essa crença é instalada ainda na infância, muitas vezes reforçadas pela família, pela escola e pela sociedade. Basicamente, a gente se expressa depois de adulto, pessoal, através do lar que nós tivemos na infância. Independente do lar que seja, né, se seja com pai e mãe juntos, pai e mãe separados ou pessoas que foram adotados por outra família. Mas a gente vai expressar a forma do meio que a gente foi criado, porque foi dali que nós recebemos toda a informação. Foi dali que nós recebemos o afeto ou a falta de afeto. Então, se a gente tem um pai ou uma mãe, por exemplo, que reforça na cabeça daquela criança de que ela não pode, que ela não consegue, que tudo é errado, qual é a informação que ela tem dentro dela para se expressar depois como adulta? Não tem como ser diferente disso.
Não tem como ser diferente disso. E aí a gente precisa ter um equilíbrio, né? Quem tem crianças em casa, quem é pai, quem é mãe, quem quer ser pai ou mãe, tem que olhar para isso com carinho para que não repita os mesmos padrões. Por quê? Eu preciso tomar muito cuidado com as palavras que eu digo para uma criança, porque aquilo vira uma lei para ela, porque ela tem o adulto como aquele que deve a orientar, né? Ela tem aquela pessoa como um mestre, mesmo de forma inconsciente. E a partir dali, é aquela informação que ela vai ter sobre a vida. E ela não vai ter como se expressar de uma outra forma. Só que eu também não posso fazer aquele elogio exagerado para uma criança, né? Eu vou lá e falo para ela: olha, você é muito forte, você é muito corajoso, quando ela está enfrentando uma situação de dificuldade e ela não consegue fazer. Então ela se sente na obrigação de ser sempre forte, sempre corajoso. Então eu preciso ter o equilíbrio com as crianças. Eu preciso ter uma visão de que eu estou moldando um ser que tem que se expressar com equilíbrio depois de adulto. Óbvio que isso não aconteceu com grande parte da gente aqui. É muito difícil com que a gente tenha tido uma formação tão perfeita. Por quê? No final das contas, pessoal, se você quiser saber como foi tratado na infância, pergunte para o seu pai, para sua mãe ou para aquele que foi o seu responsável, como foi a infância dele. E muitas vezes a gente vai entender que fomos vítimas de vítimas. E assim fica mais fácil eu soltar isso. E o impacto disso na vida, né? Quando acreditamos que não somos bons o suficiente, vivemos tentando agradar, corresponder, nos encaixar, e nesse esforço nos distanciamos de nossa essência pura, né? E aqui embaixo tá. Em que momentos da sua vida você sentiu que precisava ser diferente para ser aceito? E aqui, pessoal, eu dou um exemplo pessoal. Eu passei 15 anos na contabilidade, como sócio de uma contabilidade que era do meu avô. Quando meu avô faleceu, ficou meu pai. E quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos e eu decidi ficar no lugar dele. E ali eu senti uma pressão muito grande de ter que ser tão bom quanto meu pai era. Eu tinha que, dentro de mim, superar e corresponder às expectativas das pessoas à minha volta. E eu peguei aquilo para mim, porque as pessoas desde a infância me diziam que eu tinha que fazer aquilo. E eu passei 15 anos vivendo fora da minha essência. Aprendi muito, devo muito a essa experiência, mas em um momento específico ela me adoeceu. Por que que ela me adoeceu? Porque eu estava vivendo fora da minha essência. Eu estava tentando chegar no patamar ou superar o patamar do que o meu pai era, que era um cara muito bom numa contabilidade. Só que eu não tinha que ser igual a ele nem melhor, porque eu era o Igor, eu não era o meu pai. E esse despertar foi um despertar muito difícil, porque teve que haver um rompimento. Então a transição de carreira de administrador, de contador para terapeuta, poderia ter sido de uma forma mais equilibrada se eu tivesse olhado para dentro de mim antes, e não depois tão tarde. Então essa ruptura com a minha essência, com o meu propósito, me adoeceu. Adoeceu minha mente, adoeceu meu corpo. Então, foi muito engraçado que em um certo momento, né, hoje eu não tenho cabelo, mas em certo momento, quando eu substituí o meu pai ali, depois de 2 anos, eu perdi muito cabelo. E nesse estudo da Louise Hay, da Cristina Cairo, você vê que o medo e a culpa, elas são duas coisas que fazem com que a pessoa perca cabelos, entre na calvície. E aí você vê como nada é fora do lugar. Óbvio que tem a parte hereditária, mas o nosso corpo, ele vai sempre refletir as emoções mal resolvidas dentro de nós. Então, esse é um exemplo que eu passei na pele. Eu poderia ter saído daquilo muito mais rápido, entrado na minha essência muito mais rápido, se eu tivesse olhado com consciência para a minha vida. E isso demorou um pouco, né? Mas por quê? Por causa do que eu sempre ouvi desde a infância, né? Então, seguindo aqui, e aqui a gente tem do lado uma, uma figura bem emblemática, que é a ampulheta, né? Por quê? Nós estamos falando aqui do meu exemplo de 15 anos, pessoal. Mais de uma década. É muito tempo, não é? É quase a metade da minha vida para despertar para algo. Será que eu perdi tempo? Tudo é no tempo de Deus? Nem sempre.
A gente pode atrasar o tempo de Deus, como a gente pode adiantar. E a gente percebe que depois que rompe com algo, que a vida demora um pouco para entrar nos trilhos. E isso quer dizer que nós, às vezes, perdemos tempo, sim. Tá bom? Por isso que tem a ampulheta aqui do lado. E seguindo, a gente chega na parte que eu mais gosto, na parte que eu acho que a gente tem que focar muito, né? No conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates e o autoconhecimento. O oráculo de Delfos dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Para Sócrates, o autoconhecimento era o primeiro e maior passo para uma vida plena e virtuosa. E por que o conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses? Porque esse universo, esses deuses, a espiritualidade está dentro de você. Quando a gente nos conhece, quando a gente faz o mergulho interior, a gente encontra tudo que a gente precisa. A gente precisa compreender aqui uma coisa muito importante, que é, a partir do momento que eu entro nesse caminho do conhecer a si mesmo, desse mergulho interior, ou do autoconhecimento, acontece uma coisa muito bonita, que é a autorrevelação de quem eu sou. E a, e a espiritualidade aqui, né, a conexão com a espiritualidade, que é o autoconhecimento não é apenas psicológico, é espiritual. Cada camada que desvendamos em nós mesmos nos aproxima do divino que habita em nós. Somos expressões únicas da consciência divina, e recordar isso é um ato de cura e de amor. Nós somos seres individuais. Nós somos expressões únicas desse divino, dessa consciência divina. E a gente só tem a consciência disso quando a gente faz esse mergulho e se conecta com esse universo que está dentro de cada um de nós. Quando eu experimento o divino, as coisas do lado de fora começam a mudar de figura para mim. O peso que eu dava para essa questão da máscara, da personalidade, para me encaixar nas questões, elas perdem a força. Não porque não tem valor, não porque a gente não deve desfrutar das coisas externas. Pelo contrário, tudo que tem aí a gente deve desfrutar, mas elas ganham o peso que elas devem ter na nossa vida. Por quê? O autoconhecimento, ele não é algo psicológico. A gente precisa ter isso muito nesse momento em mente, que é o seguinte: quando a gente busca hoje na internet, as pessoas falando de autoconhecimento, elas estão falando de um padrão de mudança de pensamento, certo? Que isso é uma parte. Só que esse autoconhecimento ele não é só psicológico, porque senão eu vou estar focando só no externo. Né? Então eu mudo meu pensamento, eu consigo criar tudo que eu quero, e eu estou ali fazendo o quê? Eu estou do lado de fora, querendo mais, querendo mais, querendo mais para satisfazer algo de dentro. Quando na verdade o conhecimento, o autoconhecimento, ele é um caminho espiritual. E é isso que a gente tenta unir aqui, né? Corpo, mente e espírito. A gente tem que passar por essa questão integral para a gente se sentir de alguma forma satisfeitos aqui nessa vida. Porque é muito comum a pessoa ser satisfeita ou conseguir criar a questão material e na espiritual ela sente uma falta. Ou a pessoa que se dedica muito à espiritualidade, mas é frustrada materialmente. Então, quando a gente faz o caminho interior de reconexão, o que que acontece ali? Eu começo a me tornar uma pessoa mais inteira. Eu começo a tornar uma pessoa mais satisfeita com o mundo e aceitar como o mundo funciona, como as coisas se apresentam para mim. E isso é muito importante. Por quê? Aceitar as coisas como elas são, no primeiro momento, é a principal coisa para eu conseguir me desconectar desse passado que não faz mais bem para mim. Então, se eu não aceito as coisas como elas são, eu fico preso na frustração, na lamentação, na culpa. Eu não consigo perdoar e nem me perdoar pelas questões.
E a partir daí eu não vou conseguir fazer esse caminho todo que nós estamos fazendo aqui, que é do autoconhecimento ou da autorrevelação de quem nós somos, para entender o que eu não quero mais e para onde eu quero ir, certo? Então vamos lá. Pessoal, estou indo muito rápido ou tá tudo legal? Vamos lá. E a outra parte, né, a gente estava falando sobre o reencontre-se, sobre o reencontre-se. E aqui a gente tem o reequilíbrio-se. Por quê? Esse caminho do reencontre-se, né, que era a questão anterior, ela é a primeira parte do processo. Digamos assim, é o início do despertar, né? Eu entendo o que tem dentro de mim, eu entendo em que momento eu me perdi, eu entendo quais são meus maiores traumas, eu entendo quais são minhas maiores crenças, eu entendo a minha história, né? E muitas vezes ali eu vou entender também nessa busca a história da minha ancestralidade, dos meus pais, dos meus avós, bisavós, e ali eu tenho esse reencontrar-se, né? Só que esse reencontrar-se, para eu continuar caminhando, ele necessita com que eu me reequilibre, que é buscar essa harmonia interna. A harmonia interna é a, é a parte que vai começar a me trazer mais paz, mais bem-estar, de desfrutar um pouco do caminho, que é muito importante. Porque é muito normal com que no começo, por exemplo, de um caminho, como a gente vai buscar uma terapia, que a gente passe algum tempo ali em certo sofrimento, não é? Quando a gente começa a observar onde dói, o que aconteceu no passado, aonde eu sofri, muitas vezes através, por exemplo, dessa conexão espiritual, e algumas pessoas aqui já passaram por isso comigo, pelo merecimento, a espiritualidade mostra uma questão do passado que estava escondida, e às vezes pode ser uma questão muito forte, né, nas nossas vidas, mas que é necessário para que a gente desbloqueie. E aí a gente vai passar algum tempo refletindo sobre aquilo, porque são questões, às vezes, que passaram uma década, 2 décadas, às vezes até mais, né? Uma vida inteira, até você entender que ali estava a sua dor. Imagina você entender que a dor estava no seu pai, na sua mãe, a dor estava num ato que você cometeu lá no passado quando era muito jovem e não tinha consciência dos fatos. E ali naquele momento que a gente acaba se reencontrando com a gente mesmo através do trauma, a gente passa um tempo, né, ali naquela reflexão interna que dói, a gente reflete, fica na lamentação, por que que eu fiz isso? E é uma parte normal. Só que a gente precisa entrar num outro caminho, que é do reequilibrar-se, que é buscar o quê? Essa harmonia interna, essa harmonia interior. Então, a reflexão inicial é: a realidade que experienciamos é um espelho do que acontece dentro de nós. A realidade que experienciamos é um espelho do que acontece dentro de nós. E isso, eh, se a gente olhar se a gente olhar para um espelho realmente e nos observar, geralmente, vocês já perceberam que uma pessoa às vezes desperta para tentar esse reencontro quando ela olha para o espelho e não está satisfeita, às vezes, com o corpo, com o peso, com o rosto, com o cabelo? O espelho está refletindo algo, porque o corpo vai sempre refletir, que é o externo, o que está dentro de mim. Então a gente olha assim e fala: ai meu Deus, eu envelheci demais. Ai meu Deus, perdi cabelo demais. Ai meu Deus, eu estou com muita ruga. Ai meu Deus, eu estou acima do peso. Não é normal isso acontecer? Então, o externo, ele é um espelho do que tem dentro de nós. Porque pode ser que você enxergue depois essa ruga, depois de ter se equilibrado, e ela não te incomode tanto, e você entenda que aquilo faz parte do caminho, do despertar, né. Então, eu vou dar um exemplo aqui, dentro do que eu estava falando sobre, a espiritualidade, né, no reencontre-se. No momento da minha vida, olha só, até quando eu estava lá na contabilidade, que eu estava contando para vocês, naqueles 15 anos, eu comecei a trilhar um caminho muito profundo espiritual. Eu comecei a me dedicar muito, eu comecei, a trabalhar, né, em 2 centros, né, para quem me conhece, eu passei um tempo na Umbanda, trabalhando no lar assistencial Rubataiana, e ali dentro desses 2 lugares, as pessoas viam tudo acontecer naquele mundo externo,
e estava tudo muito bem. E eu maquiava muitas questões que estavam acontecendo dentro de mim. No escritório, a mesma coisa. O retorno financeiro era muito bom, então o externo estava sempre maquiado, as pessoas falam: "Nossa, olha lá o Igor, tá, conseguiu atingir o objetivo dele, tem isso, tem aquilo, conseguiu aquilo. Olha, ele é um excelente médium, olha que bonito". Só que dentro de mim, as questões não eram tão bem resolvidas assim. Então eu utilizei questões externas para tentar suprimir minhas dores interiores. E o que que eu fiz? Eu descompensei minha vida. Eu tentei compensar com a espiritualidade algo que estava faltando dentro de mim. E quando a gente não busca o caminho do meio, do equilíbrio, vai sempre acontecer algum problema nesse meio tempo. Porque eu preciso ter a minha vida equilibrada entre corpo, mente, espírito, passado, presente, futuro, matéria e espiritualidade, externo e interno. Então, naquele momento que para todo mundo estava muito bonito, dentro de mim estava um caos. Então ali nós condicionamos, né, ao externo a nossa felicidade. Então qual era o momento que eu me sentia mais feliz ali, na minha vida? Dentro de um centro espírita, dentro de um centro de umbanda, trabalhando com a espiritualidade. Então eu fazia isso de segunda a sábado. Uau! E então eu deixei de cuidar, eh, o Heitor era muito pequeno, por exemplo, quando isso aconteceu. Eu deixei de estudar, de me preparar, eu deixei de me aprimorar. Eu deixei de olhar para onde eu queria ir profissionalmente, por exemplo, que era sempre trabalhar com terapia. Eu poderia ter trabalhado essa transição de uma forma melhor, mas olha só, lembra da primeira aula, por isso que tem um começo, tudo é quando a luz é uma pseudoluz, lembra disso? A luz se torna uma prisão, a Uhum. luz ela é expressada pelo ego, lembra Uhum. disso? Aonde a Uhum. luz se torna uma prisão, então a espiritualidade virou uma prisão, porque ela funcionava para todo mundo. Todo mundo era beneficiado através do que eu fazia, menos eu mesmo. E isso eu estou dando o exemplo da espiritualidade, mas a gente pode falar e fazer isso com a família. Ah, eu cuido muito da minha família, eu faço tudo que eu tenho para fazer. E eu? Ah, no meu trabalho eu faço, aconteço, na minha empresa, eu como funcionário, eu sou excelente. E eu? Se eu não me colocar em primeiro lugar, em algum momento vai faltar o eu para eu cuidar de tudo isso. Tá dando para compreender? Né? Então, o contexto dessa harmonia interna, vivemos buscando equilíbrio no mundo externo, nas relações, carreiras, finanças, mas esquecemos que a verdadeira harmonia nasce de dentro. Quando mente, coração e espírito vibram em alinhamento, a vida flui com mais leveza. E o que que isso quer dizer? Eu preciso estar em harmonia com o que eu penso, com o que eu sinto e com a minha espiritualidade. Então, se na minha cabeça eu quero ser terapeuta, mas eu não faço nada para que isso aconteça, eu vou sair desse alinhamento, que foi o que aconteceu comigo. Quando o meu coração diz algo, mas eu expresso a minha eu expresso a minha vida de uma outra forma, é aquela questão de dizer sim, querendo dizer não, em algum momento vai dar problema. Então eu não tenho como negligenciar uma área da minha vida. Se eu negligenciar alguma área da minha vida, sempre vai ter problema. Então, eu gosto muito de dar exemplos pessoais, por quê? Porque é palpável. E eu sei que cada um de vocês aqui, eu conheço grande parte de vocês, eu sei que cada um tem uma questãozinha, né? Então, olha para essa questãozinha que é o que a gente vai trabalhar no final aqui. Porque são essas questõezinhas que são as travas maiores da nossa vida, né? E aqui no contexto da espiritualidade, na visão espiritual, o desequilíbrio interno é o primeiro sinal de que estamos desconectados da nossa fonte de amor e sabedoria interior. O reequilíbrio é um retorno à nossa natureza divina. A paz que você busca fora é a paz que você precisa cultivar dentro de você. A espiritualidade
E aí tá, por que a gente toca muito na espiritualidade? Porque tudo é espiritual. O dinheiro é espiritual. O dinheiro é energia. Então, quando eu entro em desarmonia com isso, quando eu não estou satisfeito, por exemplo, é muito comum as pessoas não estarem satisfeitas com a religião, ela muda. Ela vai para uma outra religião e não está boa, e ela vai para outra e não está boa. Ou ela vai mudando de locais. Não, o centro de o centro espírita A não está bom, eu vou para o B não está bom, o C não está bom também, não tem nada bom. Então eu não estou conseguindo expressar minha espiritualidade. A gente precisa olhar, porque esse é um sinal de que eu estou desconectado dessa fonte de amor, de sabedoria interior. Porque eu vou ter sempre desafios na minha vida. E nós podemos acessar a transformação através da espiritualidade em qualquer religião. Não existe uma melhor do que a outra. Porque se eu entender a essência do que está ali, eu consigo transformar. E quando eu digo a religião, eu estou falando da religiosidade, da essência do que está ali. Porque vão ter maus dirigentes em todas as igrejas, em todos os centros, em todos os templos, em todos os terreiros. E eu não posso deixar com que isso tire a minha conexão com o divino. Então, a paz que você busca fora é a paz que você precisa cultivar dentro de você, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Porque se você mudar, aquele centro espírita, aquela igreja, aquele templo que para você estava sendo horrível, passa a se tornar algo legal. Porque eu compreendi a minha natureza. A partir daí eu compreendo melhor o outro. Eu vou entender que todos nós temos dores. Eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou entender o porquê que ela se expressa daquele jeito. Eu vou entender por que ela fala daquele jeito comigo. Na verdade, ela está falando com ela mesma, dentro das suas crenças, dos seus traumas, dos seus medos. E eu passo a viver de forma mais consciente. E seguindo a questão da nossa harmonia interna, nós chegamos nessa parte que ele é muito legal, que são os 3 centros. Nós temos 3 centros: o emocional, o mental e o espiritual. O centro emocional, Luiz Rey nos ensina que as emoções são mensageiras. Elas nos mostram onde ainda carregamos dores não curadas. A importância das coisas na nossa vida. Centro emocional, a gente passa a entender que o sentir é saudável e o reprimir é adoecer. Emoções como medo, raiva, tristeza não devem ser negadas, mas acolhidas e entendidas. Teve uma live que eu falei sobre isso no começo. Aqui a gente começa a trabalhar a nossa musculatura emocional. Aqui, nesse centro emocional, é onde começa a ter a base da minha transformação. Porque não existe transformação sem ter um equilíbrio emocional. E toda emoção que eu tenho, ela vai trazer a mensagem do que tem dentro de mim. Porque eu me expresso através das emoções. As emoções, ela é a expressão da energia contida dentro de mim, que é o resultado do que eu penso, do que eu sinto e do como eu vou agir através das emoções. Quais são as mensagens que as suas emoções estão te trazendo? Quais são as mensagens que as suas explosões ou as suas repressões estão te trazendo? Isso vai te mostrar quais são as dores que você mais carrega dentro de si. Se eu não consigo dizer não e me reprimo e engulo o sapo, o que aconteceu lá atrás que eu carrego ainda dentro de mim que eu não posso dizer? Se eu sou uma pessoa muito explosiva, se eu sou uma pessoa que expressa muita raiva, o que aconteceu lá naquele meu passado que eu estou preso ainda? Será que eu tive uma infância onde eu fui muito repreendido, às vezes eu fui maltratado, e eu estou carregando aquilo dentro de mim? E eu preciso entender que sentir tudo isso é saudável, e que reprimir é adoecer. O homem tem muito disso, né? Por exemplo, aquela questão do homem não chora, né?
Homem não chora e mulher não sabe lidar com dinheiro. São duas crenças que vão colocando na nossa vida desde a infância. Vocês já ouviram isso? Então, outra crença aqui, outra crença, né, aqui que a gente traz nesse momento, que a gente traz muito, aquela questão de a mulher traz muito isso dentro dela, que ela ouve muitas vezes desde criança. Todo homem trai, nenhum homem presta. E a mulher vai crescendo com isso na cabeça dela. Porque a mãe dela disse para ela isso, porque o pai dela não prestava e traía. Mas não são todos os homens. Mas se ela cresceu ouvindo aquilo, como é que eu vou expressar minhas emoções num relacionamento? Entende? Esse jogo emocional ele é muito importante da gente entender, porque é isso que manda na nossa vida. E elas são as maiores mensageiras. Deu para compreender? Deixa eu ver aqui. Essa busca do que eu estou falando aqui, da questão do centro emocional, ela tem que ser diária. Essa autoobservação, ela tem que ser diária. Tem uma girafinha passando aqui atrás, ó. É o Heitor. A busca por entender essas emoções, ela tem que ser diária. Não dá para ser um dia sim, uma semana não. Não dá para ela ir lá no consultório, ficar 1 hora comigo lá, olhando para tudo, falando tudo, e passar 6 dias da semana dela avoada, não olhando para nada, sem entender nada, reprimindo tudo, não querendo sentir as questões que estão dentro de si, tá? Então, esse é o A, o centro emocional. No B aqui nós temos o centro mental, né? A Louise Hay e os pensamentos. Cada pensamento que pensamos está criando o nosso futuro. Cada pensamento que estamos criando, que estamos pensando, está criando o nosso futuro. O pensamento é que vai dar o impulso para o que vai acontecer na nossa vida. Então, o Hélio Couto diz muito isso. Tudo que eu penso com constância e diariamente, uma hora ou outra vai encontrar com a gente, porque o universo ele é obediente. O universo ele nos obedece, ele obedece totalmente o nosso livre-arbítrio. Se eu estiver pensando algo ruim, o universo vai pensar, ele precisa de algo ruim, então ele vai topar com algo ruim ali. Ao passo que, se eu mudo e começo a adestrar os meus pensamentos, com afirmações positivas, de entender que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, que eu sou saudável, o que o universo vai me trazer? O universo não funciona diferente disso. É por padrão de pensamento e de vibração. Então, o mental, o campo mental, é o passo para eu começar a concretizar, é o primeiro passo para eu começar a concretizar o que eu quero na minha vida. A mente cria padrões de crença. Pensamentos repetitivos geram estados emocionais constantes. A mente cria padrões de crença. Pensamentos repetitivos geram estados emocionais constantes. Por quê? O que eu penso, eu sinto. Entende? O que eu penso, eu sinto. Se eu penso que eu sou um fracassado, eu sinto como um fracassado. Automaticamente, o meu corpo vai funcionar como um fracassado. Eu vou andar olhando para baixo, eu vou andar com os ombros fechados, eu vou falar baixo, eu vou falar tímido, eu não vou conseguir me posicionar. Agora, se eu pensar como uma pessoa de sucesso, como ela se porta? O meu corpo vai funcionar como uma pessoa de sucesso. O meu estado emocional vai ser assim. E isso aqui a gente não está mentindo para a gente mesmo. Pelo contrário, a gente está decidindo como vai ser a nossa vida. É muito comum as pessoas falarem assim, mas então, como é que eu vou falar que eu sou rico se a minha conta está negativa? E quem é você? Você não é o dinheiro. Se você acreditar nisso, é porque você está se expressando conforme o externo. Você não é o externo, você não é o dinheiro, você não é o trauma, você não é o burro que falaram para você na infância, você não é o abuso que você sofreu lá atrás, você não é aquela doença que apareceu, você não é aquela dor, você não é aquilo, você é uma
partícula do divino. Você é uma parte do todo. Você é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. O externo não pode determinar quem você é. Se eu deixar com que o externo determine quem eu sou, eu perco a rédea da minha vida, as rédeas da minha vida. Eu deixo que qualquer pessoa me coloque no estado emocional negativo, porque o mundo é assim. Porque as pessoas se expressam através dos traumas, das crenças e dos medos. A reflexão. Como estou alimentando minha mente diariamente? O meu diálogo interno é amoroso ou crítico? O que eu penso sobre mim diariamente? Quem é crítico demais, quem é crítico demais consigo ou com o outro, geralmente desenvolve artrite ou artrose. Então, o nosso corpo fala. O ressentimento alimentado durante muito tempo pode se transformar num câncer. Então, esse diálogo interno diário tem que ser amoroso, para que a minha vida expresse abundância, prosperidade, saúde plena. Então, eu preciso alimentar minha mente diariamente de questões positivas. E eu vou dar só o pontapé inicial para vocês hoje, no final. Porque vocês precisam buscar. Assim como eu tive que ir atrás todo santo dia para isso. Porque não tem como ninguém falar para o outro o que ele deve fazer. É impossível. Através da busca. E a espiritualidade, ela é tão importante nessa questão que uma pessoa simples, quando ela entende o quanto ela é divina, ela passa uma vida toda ganhando um salário mínimo e em paz. Não porque ela não tem vontade de crescer. Não porque ela não tem vontade de ter as coisas. Porque muitas vezes a pessoa entende que o que preenche o coração basta. Agora, se eu faço isso em cima da minha frustração, então eu renego a matéria porque eu não consigo criar, é uma coisa. Agora, quando aquilo me basta, a pessoa vai para a igreja dela, ela ora, ela sente a presença do Espírito Santo e ela tem uma semana ótima. E essa conexão diária é a gratidão. Eu acordo com gratidão por quem eu sou, por estar vivo. Eu agradeço aos meus pais, independente de quem eles sejam, se eu tenha conhecido ou não, por estar aqui desfrutando dessa vida, que é a nossa maior bênção. E as pessoas simples entendem esse contato com a espiritualidade de uma forma mais bonita. E muitas vezes a gente critica essas pessoas. Por quê? Muitas vezes a gente está se expressando naquele ego ferido que é ganancioso. E aí eu trago de novo aquela questão pessoal, né? O que o meu ego estava expressando na espiritualidade, que eu era um ótimo médium, que eu era sócio de uma empresa que andava muito bem e que eu consegui muito jovem tudo que alguém da minha idade queria. E dentro de mim? Aquela busca incessante por algo externo, na verdade estava só mostrando o quanto que dentro de mim não estava legal as coisas. Então, a gente precisa compreender que as coisas estão no simples, e o simples está dentro de nós. Se preenche o meu coração, isso está bom. E como eu vou saber que está preenchendo? Quando eu sou grato por aquilo que eu tenho. Esse é o diálogo interno amoroso. Começar pela gratidão. E é a partir da gratidão que eu abro o cadeado de uma nova porta na minha vida. Porque é quando eu entendi a lição que a vida quis me trazer com aquilo que eu tenho no momento. Se eu não for grato pelo momento, pelo hoje, eu não destravo a próxima porta. Lembra da questão do Chico Xavier, que era uma pessoa próspera e abundante?
Fazia milhões, mas ele entendeu que é o que preenchia o coração, que valia a pena para ele. Então a gente tem que ter muita verdade em lidar com isso. Muita verdade. Preste atenção no seu diálogo interno, se ele é amoroso ou crítico, do que você está alimentando a sua vida diariamente, do que você está alimentando sua mente diariamente. Vamos seguir. Está tudo em ordem aqui. E o terceiro centro, o centro espiritual. Centro espiritual. Espiritualidade na prática. É a lembrança de que somos muito mais que o corpo e a mente. É a conexão diária com algo maior, com Deus, com o universo, consciência, vida. Desequilíbrio espiritual. Sentimentos de vazio, falta de propósito, desalinhamento profundo com a vida. A espiritualidade prática, ela faz com que eu não deixe com que uma dor defina quem eu sou. Ou ela faz eu despertar para que a minha mente está me sabotando. E eu acredito que vocês aqui, cada um no seu caminho, trilha. Aqui dentro nós temos pessoas que são evangélicas, candomblecistas, umbandistas. Nós temos aqui espiritualistas. E cada um buscando essa conexão com algo superior. Na Páscoa, no sábado de Aleluia, né, que chama, eu tive um contato muito profundo com um pajé. E esse pajé, ele me deu um ensinamento muito grande, porque ele falava da conexão com o universo. Um universo, um cara que mal falava português. Esse universo, o que que era? Era o que estava dentro de mim, não era o que estava fora. E para ele fazer eu entender isso, foi basicamente na base da força. Então, quando eu busco a espiritualidade, seja de que forma for, eu entro em contato com esse divino, com o todo que está dentro de mim. Então, quando eu estou num desequilíbrio espiritual, isso vai me trazer o sentimento de vazio, a falta de propósito e desalinhamento profundo com a vida. Sabe o que eu tenho mais ouvido de jovens, de 18 anos, 18, 20 anos? Eu sinto um vazio que eu não sei de onde vem. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que estudar, não sei o que trabalhar, eu não sei se eu namoro homem, se eu namoro mulher, eu não sei se eu moro no Guarujá, se eu moro na França, eu não sei se eu estudo português ou matemática. E por quê? Porque esses jovens se desconectaram deles mesmos. O mundo hoje, se a gente não tomar cuidado, ele vai sempre nos colocar para o lado de fora. E é isso que tem acontecido com os nossos jovens. Agora eu me senti até um ancião falando isso. É isso que vai acontecer com os nossos jovens, está acontecendo. Não tem pior coisa do que você conversar com uma pessoa de 18 anos e ela dizer: eu sinto vazio, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Eu com 18 anos não sabia, mas eu aproveitava a vida, eu amava viver. E hoje você vê os jovens sem essa falta, porque não foi colocado na mente deles, no coração deles, o contato com a espiritualidade. Então nós precisamos nos reconectar com essa espiritualidade que está dentro de nós para que a gente ache o nosso propósito na vida. E o nosso propósito, ele nunca está ligado só a nós, ele está ligado ao todo. Por quê? Quando eu faço qualquer coisa de coração, eu vou impactar positivamente o meio que eu vivo, seja lá o que eu faço. Seja sendo um grande executivo, seja sendo uma dona de casa. Isso é espiritual. O propósito não está em que hoje todo mundo quer ter uma tarefa. Hoje todo mundo quer ter uma missão. Hoje todo mundo, você já entendeu isso? Eu não sei qual é o meu propósito. Aí a pessoa quando me fala isso, não, porque eu sinto que, né, eu tenho algo espiritual a fazer. Aí eu olho e falo assim, meu Deus, como é que eu vou explicar para ela agora tudo que eu estou falando aqui para vocês? Mas eu não tenho tarefa nenhuma, você não tem missão nenhuma, a tua missão é contigo mesmo.
Por que que a pessoa está fazendo isso? Por que que muita gente acha que não encontrou essa missão, esse propósito, que ela está buscando em algo externo? Ela acha que se fizer algo espiritual muito grande, ela vai estar completa. Ela vai cair do cavalo como eu caí. Entende? Então, o que causa o desequilíbrio interno? O desalinhamento entre o que sentimos, pensamos e acreditamos. É muito comum a pessoa, ela sente uma coisa, ela pensa outra, mas ela acredita em outra. Imagina a confusão que está dentro dessa pessoa. Isso é muito retratado nos jovens hoje. Os jovens hoje eles não estão conseguindo se posicionar, porque o que ele sente é diferente do que ele pensa e do que ele acredita. Viver de acordo com expectativas externas e não com a verdade interna. Crenças limitantes de desmerecimento, medo ou desamor. Isso aqui é o maior trabalho da Louise Hay. Maior trabalho. Quebrar as crenças de desmerecimento, medo ou desamor. A falta de autoamor faz com que a gente só se coloque em dor e sofrimento na vida, em relações tóxicas, em trabalhos tóxicos, em amizade tóxica. Se eu não me sinto merecedor, eu não consigo manifestar aquilo que eu quero na vida. E você é merecedor. Nós somos merecedores de ter tudo na vida. O medo, ele paralisa. O medo nos tira a força de agir. Consequentemente, ele vai adoecer muitas questões relacionadas ao trato gênito-urinário, sexual, próstata no homem, útero na mulher, ovário, porque eu sou drenado através do medo, sendo que faz com que eu potencialize minha força vital é a coragem de agir. Quando eu não tenho coragem de agir, eu vou adoecer das pernas, do joelho, da próstata, do testículo, do ovário, de toda a questão ali que é base de força na nossa vida. Da cintura para baixo. Já percebeu que parece uma epidemia de problemas no ciático? Na lombar, joelho, né? Então, a harmonia interna acontece quando eu permito que meu coração, a minha mente e o meu espírito dancem a mesma música. Através de uma sinfonia divina. Eu devo surfar pela vida. Eu devo entender que a vida vai ter momentos de alto, momentos de baixo. Eu vou entender que vão ter pessoas que vão me fazer bem, pessoas que vão me fazer mal. Vão ter momentos que eu vou ter dinheiro e que eu não vou ter dinheiro. Tem momentos que eu vou estar com saúde e momentos que eu vou estar embaixo. E tudo bem, a vida é assim. Quando eu aceito a vida como ela é, eu passo a dançar conforme a música. E isso faz com que o meu coração, minha mente e meu espírito estejam em sintonia. E não importa se cair um meteoro aqui, se tiver um apagão amanhã, se o apocalipse acontecer, eu vou estar bem, porque eu entendo que dentro de mim está tudo em paz. Nesse momento que o mundo está um caos do lado de fora, qual que é o nosso maior trabalho? Não é buscar a paz externa, porque ela é impossível de ser buscada nesse momento. E eu vou até fazer uma live provavelmente no domingo falando muito sobre as questões da energia do momento. A paz que eu devo buscar é dentro de mim, porque eu devo estar com o coração incorruptível pelo mundo exterior. Esse é o nosso maior propósito, essa é a nossa maior tarefa, a nossa maior missão. Tornar o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração incorruptível pelo mundo externo. Certo? Vamos seguir. E a gente chega no reconstrua-se. Transformação e crescimento pessoal. Reflexão inicial. A vida é movimento. Tudo que está vivo passa por ciclos de nascimento, crescimento, transformação e renascimento. Contexto. Reconstruir-se não é destruir quem somos, é permitir que novas versões de nós mesmos
emerjam com mais consciência e verdade. A espiritualidade, assim como a natureza se renova nas estações, nossa alma também pede para florescer de novos modos. E a Luiz Rey nos ensina: cada momento é uma oportunidade para um novo começo. Você não é suas feridas. Você é quem escolhe o que florescerá a partir delas. A partir lá do conhecimento de tudo isso. Quem eu vou ser a partir dessas feridas? Que eu quero que floresça a partir de tudo que eu sei que eu tenho dentro de mim. E a vida, ela é feita de ciclos. E eu preciso entender o que eu tenho dentro de mim. Eu preciso entender o que eu tenho dentro de mim para que eu possa me conectar com algo que faz com que a natureza se desenvolva do jeito que ela se desenvolve. Ela nasce, ela cresce, ela transforma e ela renasce. O ser humano, na junção do óvulo com o espermatozoide, tem algo que faz chegar aqui cabeça, tronco, membro. E o que é isso? É uma matriz divina, que faz com que cada ser humano seja individual, mesmo que ele tenha nascido gêmeos, univitelinos. Aquele ser vai expressar sua individualidade. Por quê? Porque não existe ninguém, absolutamente ninguém como nós, no universo inteiro. Nós somos seres divinos, muito valiosos para Deus. Você é muito importante para Deus. Você vale muito para Deus. A sua vida importa muito para Deus, porque você é parte dele e nós somos partes de Deus. E Deus faz parte de nós. Essa matriz divina é o que faz com que a gente entre no ciclo de nascimento, de crescimento, transformação. A gente vai falar de morte ou renascimento para uma outra realidade mais aprimorada. E isso independe desse corpo, porque a nossa consciência sobrevive. É essa consciência que a gente busca se conectar nessa vida com o eu superior, com o eu divino, com a sabedoria interna, é o que tem a matriz divina que vai sempre fazer com que eu seja esse ser único, que tem que trabalhar aqui nesse momento, que é a maior materialidade que o espírito pode experimentar, para expressar a luz aqui. Então, a maior tarefa do ser humano nesse momento é espiritualizar a matéria para encarnar o espírito. A partir do momento que eu trabalho as minhas emoções, os meus sentimentos, meus pensamentos, eu sutilizo essa matéria. A partir daí eu consigo encarnar mais o meu espírito, a minha centelha divina, o meu eu superior aqui no agora. E a partir daí, meus irmãos, se a gente conseguir fazer isso, a gente ascensiona. Sabe esses mestres ascensionados? Se eu entender isso, eu ascensiono como ser humano. Eu simplesmente me desligo de todo o meu karma, através da consciência, do entendimento, do perdão, do auto-perdão e da decisão de não mais me expressar pelas minhas dores, e sim pela minha luz, pela minha consciência, pelo meu amor, pelo Deus que eu sou e que você é, né? O eu sou. E agora, o poder da transformação consciente. Entender que mudar é natural. A mudança é a linguagem da vida. Resistir a ela é resistir ao fluxo da existência. Espiritualmente, mudar é abrir espaço para que a luz da consciência brilhe mais forte. B. Luiz Rey e o poder da escolha. Luiz dizia: não importa onde você esteja, nem o que aconteceu, hoje é o dia em que você pode começar a criar uma nova história. Né? Aquela questão do Chico Xavier. Né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora, criar um novo final. Somos co-criadores da nossa realidade, nós que criamos a nossa vida. A transformação começa quando assumimos responsabilidade amorosa pela nossa própria vida e não mais crítica.
amorosa. É isso que vai transformar. E C, a metáfora da fênix. A fênix precisa passar pelo fogo para renascer das próprias cinzas. É um arquétipo muito forte. Não é o sofrimento que nos define, mas como escolhemos renascer após ele. Então, nós devemos, em todo momento de crise, de sofrimento, de dor, agir como a fênix, que ali se recolhe nas próprias cinzas, transmuta tudo pelo fogo fricativo e renasce, mais belo, mais cheio de luz e reluzente, para encantar o mundo. A estrutura do seu melhor encanta o mundo e as pessoas, nunca se esqueçam disso. A estrutura da reconstrução interna. Aceitar o que foi. Aceitar o passado como parte da jornada sem julgamento. E a Louise Hay enfatiza: perdão é para libertar a si mesmo. O perdão não é um ato religioso, nem espiritual e nem reconciliação. O perdão é uma decisão de nos libertar de tudo aquilo que nos fez mal. Reconstruir-se não é porque falta algo em nós. O crescimento pessoal é, na verdade, uma expressão do amor divino se manifestando através de nós. Portanto, o autoconhecimento ele não é psicológico, ele é espiritual, que é o cada vez mais expressar o divino dentro de mim. Não o meu conhecimento intelectual, técnico. É expressar o divino, que é quem eu sou. E isso vai se expressar através de nós. Então, nós devemos expressar isso. Certo? E agora eu encerrei, me estendi um pouquinho a mais, peço desculpa para vocês. E caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, eu vi que alguém aqui levantou a mão, por favor, fiquem à vontade para a gente fazer as perguntas. Tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Se eu voltar para cá. Tudo em ordem, meus amigos? Posso seguir? Ninguém ficou com dúvida? Está todo mundo muito reflexivo? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se eu conseguir explicar, todo mundo com tanta dúvida que não quer falar. Espero que eu tenha atingido o objetivo. Então, seguindo aqui, vamos ao sorteio. Pessoal, ó, eu vou sortear lá o livro, que é da Louise Hay. Ó, tá aqui, ó, o nome de todos vocês aqui na, na minha taça, no meu cálice. E vou balançar aqui, vamos ver quem foi o ganhador do livro Como Curar a Sua Vida. Que se a gente entender o que está escrito né, nesse livro, a gente se cura realmente de verdade, se a gente estiver disposto. Então, aqui estou misturando e peguei aqui, vamos ver quem é. Renata De Silva. Porque tem duas Renatas, a Renata Kog e a Renata De Silva. Eu coloquei aqui, Renata, que é a Gasdovic. Ela ganhou o livro. Dá para vocês lerem aí, né? Parabéns, Renata. Você está aí. Pode falar. Fiquei muito feliz. Você vai gostar desse livro. E eu não vou mandar esse livro para Maceió, não. Vou esperar você chegar. Tá bom? Aí, adorei. Então, parabéns, Renata. Aqueles que não ganharam, a gente vai compartilhar muito aqui sobre isso, porque a gente tem que buscar informações em cima daquilo que se provou ao longo do tempo. Então, a gente está falando de um livro aqui que é mais velho do que eu, né? E que rodou o mundo e que trouxe muita transformação e muita cura para todo mundo que resolveu passar por isso. Então, quando a gente fala de Louise Hay, tem essa história que eu contei dela. Se a gente vai buscar no Dr. Joe Dispenza, uma história profunda, Greg Braden, tantos outros que a gente conhece, que viveram histórias muito mais dolorosas do que cada um aqui de nós, e que mostraram que é possível manifestar uma nova vida, tá? Então, mentalização final.
Aqui, pessoal, eu vou ler com vocês. Eu vou ler com vocês. E eu peço que vocês possam repetir, seja verbalmente ou mentalmente, uma afirmação que eu vou mandar no grupo depois para que vocês façam pelo menos uma vez, dentro de tudo que a gente conversou aqui, que vocês tragam na mente algo que você possa ter lembrado, algo que você possa transformar, e que a partir dessa afirmação, que é uma meditação, a gente possa entrar todo dia na sintonia do que a gente deve e quer manifestar e não mais a partir das dores e dos traumas do passado, mas de quem nós somos, tá? Então repitam mentalmente para vocês ou verbalmente aí, se vocês quiserem. Depois eu vou mandar, seria interessante cada um fazer pelo menos uma vez por dia, que ela é assim: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E, no entanto, a vida está sempre mudando. Não existe começo nem fim, somente um ciclar e reciclar de substâncias e experiências. A vida nunca está enterrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou, e esse poder me deu o poder de criar minhas próprias circunstâncias. Regozijo-me no conhecimento de que eu tenho poder de minha própria mente para usar de qualquer forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo ponto de começo à medida que nos afastamos do velho. Este momento é um novo ponto de começo para mim, bem aqui, agora mesmo. Tudo está bem no meu mundo. Então, com essa afirmação, pessoal, que eu peço que vocês façam todo dia, eu agradeço a presença de vocês. Espero que tenha feito sentido para cada um de vocês. Espero que tenha tocado o coração de cada um de vocês. E lá no grupo está aberto para a gente depois fazer os comentários, fazer as conversas, os apontamentos. E na próxima aula, que se chama Oferecemos o que Somos, eu vou trazer um tratamento junto com a gente, uma mentalização ou uma meditação para a gente trabalhar as nossas frequências aqui juntos, tá? Outra coisa, a votação ganhou que a gente continue quinzenalmente, até para que dê tempo da gente poder refletir, que dê tempo da gente poder preparar coisas realmente profundas, porque leva tempo a gente pensar, sintetizar. Então, eu estou sempre lá aberto para vocês conversarem, seja lá no grupo, seja no particular. E é um caminho que eu estou muito feliz de estar trilhando junto de vocês. A nossa egrégora vai se fortalecendo, a nossa egrégora vai caminhando, e que cada um de vocês seja um ponto, um impulso transformador. Não só de vocês mesmos, mas para os familiares, para os amigos e para quem vocês convivem, porque a transformação é o maior impulso da transformação daqueles que a gente ama, não é a palavra, tá bom? Então, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade amiga, nosso mestre Jesus, eu peço que a luz, a paz e o amor de Deus estejam juntos de cada um de nós, junto dos lares de cada um que aqui está presente, daqueles que irão ver depois. Que o manto de luz azul, de proteção da nossa bem amada Mãe Maria, Mãe Santíssima, possa nos cobrir, aquecer os nossos corações, nos guardar nos momentos de aflições. Pedindo a proteção ao nosso bem-amado Arcanjo Miguel, Príncipe dos Exércitos Celestes,
para que possa, nesse momento de tanta intensidade planetária que estamos passando, nos proteger com vosso escudo de luz, e que com vossa espada de luz azul flamejante possa cortar e seccionar o mal dos nossos corações, os vínculos com o passado que não queremos mais, seja desta vida ou de vidas passadas. A espada de luz azul flamejante do bem-amado Arcanjo Miguel possa cortar e seccionar todo e qualquer mal, intencional ou não, emanado por outro. Que toda e qualquer demanda seja quebrada na força do bem-amado Arcanjo Miguel, para que possamos seguir sem as amarras do passado, uma evolução, uma expansão, ao crescimento e à ascensão dos nossos espíritos. E que Jesus seja sempre o nosso único foco nesse caminho de crescimento. E que possamos ser cada vez mais ferramentas úteis na prática do bem, do amor e da caridade, que primeiro deve começar com nós mesmos. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus e a toda espiritualidade que orienta o trabalho aqui na Escola Jornada da Consciência. Eu agradeço em nome do mestre Ramatiz, agradeço em nome do Pai João, por poder concretizar aqui na Terra um pontinho de luz que de alguma forma possa trabalhar a favor da transição planetária e que possamos estar sempre de corações unidos nesse caminho, irmanados na fraternidade e na união de propósitos de ver essa terra regenerada, feliz, expressando o amor ao qual ela foi criada para expressar. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Um grande beijo a todos. Que assim seja. Acho que todo mundo sai. Não sei se sai, como é que sai.